O Rio Grande do Sul é conhecido pela sua tradição, pelo chimarrão, pelo frio, pelas estâncias e pelos campos sem fim. Mas existe um outro lado do Rio Grande do Sul que quase ninguém gosta de comentar, principalmente depois que anoitece. Histórias que foram passadas de boca em boca sobre vultos em estradas desertas, criaturas vistas no meio do mato, aparições em cemitérios e vozes que, segundo muita gente, jamais deveriam ser respondidas. E o mais assustador é que algumas dessas histórias não nasceram em filmes, elas nasceram aqui, no Rio Grande do Sul. Então apague a luz, aumente o volume, porque hoje no Peraí, Como Assim? Nós vamos conhecer algumas das lendas urbanas mais bizarras e assustadoras do solo gaúcho. E já te aviso, talvez você nunca mais olhe para certas estradas, cemitérios ou noites de neblina do mesmo jeito. Muito bem, eu sou o Cris e é um prazer ter você em nosso canal. Curta, ative o sininho e compartilhe para não perder nenhum conteúdo como esse. E peraí, como assim? E a primeira história é uma das mais conhecidas, mais comentadas e também uma das mais assustadoras do Rio Grande do Sul, na minha opinião. Vamos à primeira lenda, a Noiva da Lagoa dos Barros. Na região de Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul, existe um lugar envolto por silêncio, vento e histórias antigas, a famosa Lagoa dos Barros. Quem passa por lá à noite, especialmente em dias frios ou com neblina, jura que sente uma presença estranha na estrada. A lenda mais famosa fala sobre uma mulher vestida de noiva que aparece pedindo carona. Segundo os relatos, ela surge do nada, sempre pálida, sempre em silêncio e sempre com o vestido molhado ou sujo de barro. Motoristas contam que quando param o carro, ela entra no banco de trás sem dizer quase nada. Alguns relatam que ela informa um destino, outros dizem que ela apenas aponta, mas o pior acontece depois. No meio do caminho, quando o motorista cria coragem para olhar pelo retrovisor, ela simplesmente não está mais lá. Desapareceu, sem abrir a porta, sem som e sem rastro. A explicação popular é macabra. Seria o espírito de uma jovem que morreu antes mesmo do próprio casamento e que até hoje vagaria pelas proximidades da lagoa, presa entre a estrada e o destino que nunca conseguiu alcançar. Agora, imagina isso acontecendo numa noite de inverno gaúcho com neblina fechada e nenhum carro por perto. Você teria coragem ou teria medo? Agora vamos à segunda lenda, a Bruxa de Gramado e Canela. Quando se fala em Gramado e Canela, muita gente pensa em turismo, chocolate quente, barras de chocolate, até neve e muitas paisagens bonitas. Mas moradores antigos garantem que existe um lado muito menos acolhedor, escondido entre pinheiros, neblinas e casas isoladas. Uma das histórias mais repetidas na Serra é a chamada Bruxa da Mata. Segundo a lenda, trata-se de uma mulher extremamente velha, de aparência quase desumana, que viveria ou ainda viveria isolada em áreas de mata fechada. Alguns contam que ela aparecia pedindo ajuda, outros dizem que ela surgia observando de longe, imóvel, como se estivesse esperando alguém chegar perto. Mas os relatos mais estranhos falam de uma figura encurvada, de roupas escuras andando entre as árvores, mesmo em horários absurdos da madrugada. Cães latiam sem parar, animais ficavam inquietos e havia quem jurasse ouvir sussurros no mato, mesmo sem ninguém por perto. A crença popular dizia que ela tinha ligação com maldições, desaparecimento de animais e acontecimentos estranhos em propriedades afastadas de Canela e Gramado. Verdade? Invenção? Exagero de interior? Talvez. Mas se você já andou por uma estrada rural na Serra Gaúcha, cercada por mata e neblina, você sabe que qualquer sombra estranha já é o suficiente para gelar a espinha. E se no meio da mata alguém estiver te observando antes mesmo de você perceber? Estranho, né? Peraí, como assim? E agora vamos a mais uma lenda, a lenda 3, o corpo seco dos campos gaúchos. Agora a gente sai da serra e entra nos campos mais antigos do imaginário gaúcho.
Existe uma figura que aparece em vários cantos do Brasil, mas no Sul ela ganha um peso ainda mais sombrio por causa do ambiente: o corpo seco. A lenda diz que ele foi um homem tão cruel em vida, tão ruim, tão perverso, que nem a terra aceitou o corpo dele depois da morte. Nem o céu, nem o inferno, então ele ficou preso, vagando. No imaginário popular gaúcho, ele costuma ser descrito como uma criatura magra demais, ressecada, torta, com aparência quase de um cadáver em pé. Uma presença ligada a figueiras antigas, capões de mato, cemitérios velhos e estradas de chão quase abandonadas. Muita gente no interior cresceu ouvindo o mesmo aviso: não passa por aquele lugar sozinho à noite, não responda se ouvir chamarem o seu nome no mato, e se sentir que tem alguém te seguindo, não olhe para trás. Porque, segundo a lenda, o corpo seco não aparece como num susto de filme. Ele vai chegando devagar. Primeiro vem o silêncio, depois a sensação de peso e depois a certeza de que você não está mais sozinho. E, sinceramente, tem certos lugares do interior do Rio Grande do Sul onde isso não parece lenda, parece um aviso. Agora vamos à quarta lenda da nossa série de vídeos sobre lendas urbanas no Rio Grande do Sul: a Loira do Cemitério. Nem toda lenda do Rio Grande do Sul mora no interior. Algumas nasceram e cresceram dentro das próprias cidades, especialmente perto de escolas antigas, ruas vazias e cemitérios. Uma das histórias mais repetidas em rodas de adolescentes, colégios e bairros antigos é a da Loira do Cemitério. A versão muda de cidade para cidade, mas quase sempre começa do mesmo jeito. Uma jovem muito bonita aparece andando sozinha à noite, às vezes perto de muros antigos, às vezes perto de portões de ferro e por muitas vezes em ruas onde não deveria andar ninguém. Ela aparece perdida, frágil, quase pedindo ajuda. Só que quem se aproxima percebe tarde demais que tem alguma coisa errada. O rosto pálido demais, o olhar parado demais, o sorriso estranho demais. Algumas versões ela some, em outras aparece dentro do cemitério segundos depois, e nas mais perturbadoras ela segue a pessoa até a sua casa. Muita gente trata isso como brincadeira de escola, mas toda cidade antiga tem aquela rua, aquele muro, aquele portão, que depois das 10 da noite ninguém gosta muito de cruzar sozinho. E às vezes uma lenda urbana só continua viva porque alguém já jurou ter visto. Vamos agora à quinta lenda do nosso vídeo: o Homem da Capa Preta nas estradas do Rio Grande do Sul. Entre tantas histórias gaúchas, existe uma figura que aparece em diferentes versões, em diferentes regiões, mas sempre causando o mesmo efeito: o medo. É a história do Homem da Capa Preta. Relatos dizem que ele aparece em estradas pouco movimentadas, geralmente à noite, parado no acostamento, como se estivesse esperando alguém. Alguns descrevem um homem muito alto, outros falam de um rosto impossível de enxergar, mas quase todos repetem um detalhe: a capa preta. Há motoristas que juram ter passado por ele e visto pelo retrovisor que ele simplesmente desapareceu. Outros dizem que ele surge em lugares onde acidentes aconteceram. E os mais supersticiosos acreditam que vê-lo na estrada é um sinal de desgraça ou que alguma coisa muito ruim está prestes a acontecer. Pode ser coincidência, pode ser imaginação, ou pode ser só o tipo de história que você desacredita até precisar viajar sozinho numa rodovia vazia às 2 da manhã. O mais curioso sobre lendas urbanas não é saber se elas são reais, é perceber que quase toda cidade, quase toda estrada, quase todo lugar antigo sempre guarda uma história que ninguém consegue explicar direito. E no Rio Grande do Sul, onde o frio, a neblina, os campos e o silêncio já criam o cenário perfeito, essas histórias parecem ganhar ainda mais força. Porque às vezes o medo não vem daquilo que a gente vê, vem daquilo que a gente sente e não consegue provar. Agora, eu quero saber de você, qual dessas lendas você já conhecia?
Existe alguma lenda urbana na sua cidade aqui do Rio Grande do Sul que talvez eu deveria trazer no próximo vídeo? Escreva aqui nos comentários porque a sua história pode aparecer no próximo episódio do canal. Pera aí, como assim? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ter chegado até o final do nosso vídeo. Ative o sininho, curta e compartilhe para não perder o próximo vídeo do nosso canal. E pera aí, como assim?